Olá, a definição de uma câmera não pode ser dada puramente pela experiência. Existem métodos para isso. Hoje a gente vai abordar aqui 9 parâmetros para se definir uma câmera IP. Vamos lá? O primeiro parâmetro para a gente definir uma câmera é a resolução. A resolução ela é dada em pixels, que é o cruzamento dos pixels horizontais com pixels verticais. Vou te dar um exemplo. Uma câmera, por exemplo, com resolução Full HD, ela tem 1920 por 1080 pixels. Se você fizer a multiplicação desses valores, vai dar um número aproximado aí de 2.100.000. Significa que essa imagem Full HD tem uma resolução de 2.1 megapixels ou 2 megapixels, como o mercado está acostumado a tratar. Tá? O segundo parâmetro é a lente. A lente ela é dada em milímetro e quanto menor o milímetro dessa câmera, maior é o ângulo de visualização. Ou seja, se eu tenho uma câmera com 3 milímetros, ela tem um ângulo de visualização maior, ou seja, 90 graus, por exemplo, quando comparada a uma lente de 20 milímetros, que tem um ângulo, por exemplo, de 45 graus. Eu até fiz um vídeo chamado 4 passos para definir resolução em lente, que a gente fala, inclusive, de normas, né? E do conceito do pixel por metro. Acho que vale a pena dar uma olhada, tá? O terceiro parâmetro que a gente tem que definir é o ambiente, o tipo de ambiente que vai ser instalado, se vai ser no ambiente interno ou no ambiente externo. O quarto parâmetro é o tipo da câmera, se ela é uma câmera fixa ou se ela é uma câmera móvel. O quinto parâmetro que a gente tem que levar em consideração é o invólucro, se ela é uma câmera box, bullet, dome. Rapidinho, só para explicar, a câmera box é aquela câmera que ela não tem proteção contra ambiente externo, então ela tem que ser instalada dentro de uma caixa de proteção. A câmera bullet, normalmente, o próprio invólucro dela já vem preparado para o ambiente externo, e a câmera dome você tem as duas possibilidades, ou dome ambiente interno ou dome ambiente externo. E também tem as speed domes, que não deixa de ser uma dome, tá? Essa alteração da necessidade de ambiente interno ou ambiente externo impacta, na verdade, no grau de proteção que essa câmera tem. O grau de proteção, na verdade, é o nível de proteção contra intempéries que você tem numa câmera, né? O IP, que a gente diz que é o Ingress Protection, na verdade é o grau de proteção, o nível de proteção contra partícula sólida e contra o ingresso líquido. Então, normalmente, a gente tem câmeras ou caixas de proteção IP66, IP67, isso dependendo da necessidade de local. Tá? O sétimo parâmetro é o IR, que é o infrared ou infravermelho. Quando a gente fala de infravermelho, só tem sentido a gente falar em infravermelho para ambientes onde eu tenho baixíssima iluminação. Se eu tiver um ambiente que eu vou ter luz artificial o tempo todo, não tem sentido eu utilizar IR. Tá? O IR, só para ficar mais fácil, é uma luz de baixa frequência não visível ao olho humano. Porém, quando ela é misturada com sistemas eletrônicos, nós conseguimos enxergar o efeito que o IR consegue fazer nas cenas de visualização. Tá? O oitavo parâmetro é o WDR. WDR, ou Wide Dynamic Range em inglês e faixa dinâmica ampla em português, é a compensação de luz de fundo de uma imagem. Um iPhone, por exemplo, ele tem, quando a gente tira uma foto, ele tem a possibilidade de ter uma imagem HDR, que seria aí similar ao WDR. HDR seria para a imagem e WDR seria para o vídeo. E normalmente ela é dada em decibel. Então você tem um WDR de 60 decibels, 100 decibels, 120 decibels. Na verdade, quanto maior é o número de tons que eu tenho numa imagem, ou que eu consigo enxergar numa imagem. Tá? O nono parâmetro são as características especiais que eu posso ter numa câmera. Por exemplo, eu tenho uma fisheye. Fisheye é uma câmera, né? É uma característica especial de uma câmera, onde eu tenho uma lente que ela consegue enxergar 360 graus abaixo dela, simultaneamente. Então é uma lente normalmente de 1 milímetro. Tá? Uma outra possibilidade de característica especial são câmeras multimegapixel. Câmeras multimegapixel são câmeras de altíssima resolução, onde ao invés de você utilizar uma dezena ou uma centena de câmeras, você usa uma câmera, ou 5 ou 6 câmeras, né? Muito utilizada em estádios de futebol e em extensas áreas de monitoramento. Tá? Terceira câmera que teria aí características especiais são as microcâmeras, que não confundam nesse momento microcâmeras com câmeras de baixa resolução, e sim câmeras
com a possibilidade de instalação discreta, por exemplo, dentro do elevador, né? Câmeras no tamanho de uma bola de golfe, por exemplo, mas com resoluções Full HD ou HD, tá? A quarta característica especial que essas câmeras podem ter são câmeras multissensores, que nada mais é você utilizar uma única instalação, uma única infraestrutura, né? Um ponto de rede, e ter 3 ou 4 câmeras combinadas no invólucro só. Mas como é que seria isso? Seria uma câmera dome grande com 3 câmeras simultâneas e você consegue fazer independência entre elas. Então é como se eu tivesse uma lente varifocal aqui, ali, aqui e ali. Então eu teria aí ou 3 câmeras simultâneas, por exemplo, visualizando 120 graus cada uma, ou 4 câmeras simultâneas visualizando 90 graus cada uma, com a possibilidade de alteração até remotamente disso. Então seria uma câmera multissensor, tá? E a quinta característica especial seriam as câmeras panorâmicas, onde você consegue enxergar além da linha do horizonte. Diferente das câmeras speed domes, que tem as limitações da própria instalação, né? De você ter que ter o problema de você ter um ponto cego do próprio poste que foi instalado, né? As câmeras panorâmicas, normalmente utilizadas em rodovias, você tem a possibilidade de visualizar tanto no pé direto para baixo ou para cima, em qualquer eixo, sem limitação na angulação. Então é uma grande vantagem das câmeras panorâmicas. Novamente, eu sei que são muitos recursos, né? São muitos parâmetros, mas seguindo esse beabá, digamos assim, seguindo e fazendo exatamente esse estudo desses 9 parâmetros, a sua câmera que vai ser instalada no local desejável vai ser instalada da melhor maneira possível, se você não vai ter problema depois, né, na etapa de manutenção, de falar, putz, essa câmera não foi instalada da maneira correta. Então, seguindo esse beabá, você vai ter sucesso nas suas instalações, tá bom? Se você gostou, clique em gostei, compartilhe, se inscreve no nosso canal, assine o nosso canal e deixe sua dúvida aqui nos comentários, que sempre que possível a gente vai responder todos os comentários, tá ok? Valeu, um grande abraço!